Fala galera, então chegamos aqui esse 18º episódio de The Walking Dead. Tava prometido que a gente ia ter um evento transformador aqui, principalmente para quem conhece a história lá dos quadrinhos, e aconteceu. Só que antes de começar a falar sobre ele, galera, já curte o vídeo, já assina o canal, já coloca nos comentários o que acharam desse 18º episódio aqui. Já passou um serviço muito importante. Tem a crítica separada aqui, ó, do 17º episódio, essa aqui do 18º, hoje de noite, 8 horas da noite, para quem tá assistindo essa crítica aqui no domingo. Tem nosso grande debate, eu e meu amigo Henrique do Depois do Fim do Mundo, junto com vocês, galera, para falar assim, ó, tudo e mais um pouco, cara, sobre esses dois episódios sensacionais, já vou adiantar, sensacionais, adorei também esse 18º episódio aqui. Então hoje, 8 horas da noite, nosso encontro marcado, nosso grande debate junto com vocês e tudo mais. Galera, vamos começar porque aqui, ó, para quem já tá acostumado com o canal, não tem vinheta, não tem inserção de imagem, não tem a trilha, isso é uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. Eu adorei que, a primeira coisa, o roteiro segue muito ágil, tá? Não só com um ritmo rápido, mas ágil em tudo que tem que contar. E isso ficou claro já na introdução, cara. A introdução foi assim, ó, sensacional. Sensacional. Primeiro porque a timeline do que a gente estava vendo, né, em relação ao 17º episódio, o que acontecia em Commonwealth, o que acontecia fora de Commonwealth, simplesmente não estava acontecendo ao mesmo tempo. E isso foi magnífico, assim. Porque justamente naquele embate que acontece no esgoto, já chega Pamela, chega Mercer, chega todo mundo lá, né? E a gente já tem aquela grande conclusão ali, principalmente entre o Daryl e o Lance. E, cara, essa montagem que eles fazem para a timeline não estar acontecendo ao mesmo tempo e a gente não entender isso claramente, né? Mas a gente vê essa conexão, traz essa agilidade necessária e fica muito, mas muito bom. E vamos combinar, o que o Daryl faz com o Lance, cara, foi assim, ó, foda. Foda. Ah, vou falar mesmo, foda, muito foda. Cara, e acabar com aquela faca, cara, cravada na mão dele, depois tirar a faca novamente, passar pro Mercer e dizer, ó, tá vivo, aí ó, não tem problema, tá vivo, continua vivo. Mas tirou, cara, um pouco daquela raiva toda contida que tinha, né, pra... É o Daryl, cara, é o Daryl, aquilo ali é o Daryl, entendeu? Pô, magnífico, assim. Eu achei legal ter aquele primeiro confronto do Daryl também com a Carol ali, e a Carol passar em relação ao acordo, né, pra salvar eles. Por mais que, cara, quanta coisa aconteceu nesse episódio aqui, o acordo simplesmente teve seu fim, né, com os encerramentos lá do episódio. Outra coisa assim, ó, que eu adorei é ver o quê? O Lance, ele não vai ser deixado de lado em relação a toda a criação que teve, desenvolvimento que teve dele da parte B, de ser o grande vilão, um grande potencial vilão até o final da série. Porque continua, cara. As maquinações dele não param, não cessam, porque ele tem o grupo dele lá, literalmente, dentro de Commonwealth, né? A galera lá que faz os serviços sujos para ele, inclusive a fake, né, Stephanie lá, sempre presente, que, cara, transformam muita coisa e fazem muita coisa acontecer nesse episódio aqui. E isso tudo é muito importante. E outra coisa que é fundamental, esse episódio estabelece demais a Pamela também como um personagem extremamente importante, que por causa desses eventos desse episódio aqui, também vão jogar ela para ser, cara, a vilã que a gente quer que ela seja desde lá de trás, quando a gente estava entrando nesse arco de Commonwealth e tudo mais, assim. Ou seja, tem dois potenciais personagens desse lado de Commonwealth, são magníficos, assim, nessa parte de vilão. E isso, cara, a série tá conseguindo fazer extremamente bem. A primeira conversa que tem depois com o Lance, com a Pamela também, é foda, foda, foda. E o quanto que a Pamela crava aquela posição, né, dela ali, e quanto que o Lance tenta trazer aqueles efeitos do passado em relação a tudo que ele fez para ela e agora ser jogado de lado, que era óbvio que ele ia conseguir tramar algo, né? De volta, quando tem aquela conversa na prisão dele com o Eugene também, ele deixa claro também, se ele quisesse fazer algo, ele já teria feito, assim como ele estava planejando fazer, ele faz. E é isso que é foda, ele faz acontecer, né? Todo o movimento dele para que ocorra algo dentro de Commonwealth e, ao mesmo tempo, que seja algo facilitador para ele também ter essa potencial saída, essa tal necessidade dele de conseguir ajudar a Pamela, como tá falado na conversa dele inicial com ela lá. Então, cara, tudo isso assim é muito foda, porque a gente tem esses dois personagens muito bem colocados para a gente agora, quanto esses realmente vilões dentro de Commonwealth, porque a Pamela ganha muita força, o Lance já tinha, mas a Pamela ganha muita força também. A conversa de novo com a Pamela, que tem com o Sebastian, cara, dentro quando a Max ainda tá ouvindo, a Stephanie ainda tá ouvindo, é a Max, né? A Max tá ouvindo as coisas ainda, e a gente vai percebendo tudo que vai se montando a acontecer. Por que percebendo que vai acontecer? O episódio,
ele prepara, né, alguns personagens durante o episódio para ter uma potencial consequência no final. Ele prepara sim o Sebastian, ele prepara a Jude, ele prepara o Ezekiel, ele dá uma preparada também no Jerry, ele vai preparando alguns personagens para que algo aconteça com eles nesse final de episódio, assim, né? Inclusive com o próprio Max, assim, ele dá uma preparada também. Então eu gosto muito que o episódio vai solidificando alguns personagens e como a gente sabe que, por causa das primeiras impressões lá dos críticos americanos, que é algo transformador, né, uma morte realmente acontecendo no final de episódio, cara, vários personagens para mim estavam colocados como esses potenciais, ainda mais de acordo com o episódio, né? O Aaron tinha saído porque o Aaron tá no 19º episódio ali, então o Aaron já tinha escapado dessa parte para mim, que era um dos personagens que poderia estar, tá? Para mim, antes de ver, inclusive, o 17º episódio, assim. Mas daí ele sai por completo. E o quanto que o episódio vai, né, preparando para que aconteça essa grande tragédia do lado dos Milton, e aí sim, cara, a gente vai separar completamente mídias, né? É algo que a gente ficou se perguntando por muito tempo, desde que a gente começou o arco, de como era quem queria, né, pegar a morte de Rick Grimes dentro da série de TV por não termos mais Rick Grimes. Quem assumiria esse arco do Sebastian em relação à potencial morte? E agora tá resolvido. Tá resolvido. E acho que, vendo agora, a série resolve de uma maneira, cara, que funciona muito bem. Porque esse arco do Sebastian, querendo ou não, ele já não tinha mais pra onde ir. Ele realmente era uma tragédia por completo. E esse arco todo, ele vai transformar a Pamela naquilo que eu tava falando antes. Nessa vilã com muito potencial, com aquela força toda que a gente quer que ela tenha desde lá de trás, entendeu? Então, ele é transformador, vai ser diferente dos quadrinhos? Cara, foda-se, mídias são mídias, tá? Antes que comecem a reclamar, meu, vai, entendeu? Mídias são mídias. O que acontece na mídia do quadrinho e o que acontece na série de televisão e o que aconteceria em filme quando tem adaptação, cara, são transformações, adaptações. Se tu quer exatamente que tenha o que tá acontecendo no livro, na série de TV ou no filme, então vai ver a porra do livro, entendeu? Não vai esperar que tenha a mesma coisa na série de TV ou no filme. Então tem que ter essas transformações. O mais importante é se isso funciona ou não. E é isso, cara. Se funciona ou não. E aqui, pra mim, pra dar porcaria da minha opinião, funciona e funciona muito bem, entendeu? Porque isso vai trazer consequências extremamente importantes pro segmento da trama, cara. E é isso, entendeu? E é isso que a gente precisa. A gente precisa ter consequência pra Pamela, a gente sabe que vai ter uma consequência grande pro Eugene. Por mais que naquele momento da cena ali, cara, o Eugene pega e dá uma empurradinha ali no, né? Tipo, no zumbi, o zumbi cai em cima do Sebastian. Cara, é meio rápido, né? E meio assim, sei lá, deu uma empurradinha. Podia ter sido um pouquinho mais preparada aquela sequência, cara, mas ok, o Sebastian, ele é um personagem fraco, né? Ele é um personagem que não é preparado para nenhum tipo de embate. A gente vê o quanto que a busca dele atrás da Max naquele momento lá é algo também demonstrando o quanto é frágil esse personagem, né? O quanto que ele é muito externo, mas na real ele não tem essa grande poder de vilania e tudo mais, né? Então funciona para toda a sequência ali. E a gente sabe que vai ter essas consequências pro Eugene também em relação ao julgamento, que a gente vai ver realmente esse arco do julgamento acontecendo, que vai ser muito massa para ver e o Miko entrando, né, naquele famoso arco que a gente teria na Michonne também. Então a gente vai ver aí o Miko participando literalmente nessa política ali dentro. Então, cara, são várias coisas que aconteceram nesse episódio, assim, ó, muito, muito massa. E eu gosto dessa transformação em relação, cara, como eu falei, em relação aos quadrinhos, porque funciona muito pra série. Não teria um outro personagem, porque a gente sabe já que os personagens principais não poderiam ser esses potenciais personagens a ter essa morte em relação ao arco do Sebastian. Eu não queria que fosse a Judith de jeito nenhum, eu cheguei a ter muito medo quando a Judith tem todo o confronto dela com o Daryl. É legal ter, cara, esse símbolo de novo no episódio, a arma, a espada, a jaqueta do Daryl, entendeu? São coisas, cara, que de símbolos muito importantes para esse final. Tem uma coisa muito importante que o episódio começar de novo, né, já que tá falando da Judy, com algo de novo usado como um flashback com aquela introdução da Judith ali contando. Pra mim, cara, vai chegar no último episódio, tá? Já que eles repetiram isso novamente, se tiver isso no 19, ainda vai ficar mais claro ainda, tá? Da Judy tá contando a história de tudo que aconteceu de The Walking Dead pra alguém ou pra várias pessoas. É isso, sabe? De pegar algo que seja relativo ao que aconteceu com o Cal contando a história, né, de tudo que tinha acontecido também. Então, eu acho que eles começam a preparar isso, tá? Daí se tu pega, pô, eles colocaram o título
né, do arco final dos quadrinhos no episódio final de The Walking Dead. Pô, faria muito sentido isso tá acontecendo também, da Judith ser essa pessoa que tá contando essa história toda que aconteceu, e a gente ver isso depois, né, e entender por que os episódios começariam sempre dessa forma, e que eu acho que estão funcionando assim, ó, perfeitamente bem também. Então, galera, foi mais um episódio extremamente ágil, obviamente tem muita coisa aqui que eu não falei, que eu vou deixar para falar junto com o Henrique, junto com vocês, lá no nosso grande debate, às 8 horas. Galera, não percam, porque vai ser assim, ó, muito foda. Que volta de The Walking Dead. É óbvio que tem muita coisa pra acontecer. O promo do próximo episódio promete muita coisa, tanto dentro de Comoeto quanto fora. É a Pamela, cara, assumindo coisas, é o Lance assumindo coisas. A gente vai ver toda aquela parte do acordo se destruindo e tudo mais. A relação, que eu tinha falado rapidinho, cara, a relação do Daryl com a Judith é muito importante para os segmentos que a gente vai ter também dentro da série ali. Cara, quanta coisa aconteceu nesse episódio. Episódio muito, muito foda. Galera, coloca nos comentários o que acharam desse 18º, o que acharam ali da morte do Sebastian, essa mudança que a gente vai ter em relação à sequência de ar e tudo mais. E não esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal, porque eu preciso muito, mas muito dessa ajuda. Aqui na descrição do vídeo tá nosso grupo do Telegram. Se tu é fã desse universo do Walking Dead e não entrou ainda, entra lá. Porque, cara, tem que entrar, cara. Tem que conversar com o fã de The Walking Dead nesse momento, cara. Aquele cara que gosta tanto quanto tu dessa série aqui, certo, galera? Até às 8 horas da noite, tá nosso grande debate. TIG04, viva o sonho aqui.